Bom dia, bom dia. Hoje, dia 9, né, de abril, vou ter um papo muito bacana com André Emboaba sobre essa questão sistêmica dentro do empreendedorismo. Eu acho que essa nossa conversa promete trazer muitas respostas para muitas empreendedoras, porque a gente tenta de várias maneiras exponenciar o nosso negócio, alcançar o sucesso, e às vezes tem alguns detalhes que a gente não chega lá por alguns motivos que a gente nem sabe muitas vezes que acontece. Então, o nosso papo hoje é isso. Como é que a gente pode fazer diferente? A Andréa Emboaba, ela trabalha com constelação familiar. Eu conheço a Andréa há muitos anos. A Andréa foi uma executiva da área de educação internacional no Brasil, uma grande executiva, trabalhou com grandes empresas, representando grandes empresas internacionais, até o momento que ela recebeu um chamado, né? Que foi essa mudança de carreira que eu acho tão interessante, né? Que é a gente aproveitar a vida da gente para ter diferentes vidas. E a Andréa aceitou esse chamado, se capacitou e hoje é uma profissional de altíssimo padrão. E eu acho super importante essa conversa que a gente vai ter com ela hoje. Tô convidando vocês para fazerem perguntas. Gente, façam perguntas, eu vou passar as perguntas aqui para vocês. Mas a nossa conversa é justamente sobre como nós, empreendedoras, conseguimos alcançar o sucesso. Geralmente, segundo a Andréia, a gente precisa quebrar alguns padrões que a gente traz dos nossos ancestrais. Ela vai explicar isso maravilhosamente bem. Mas como eu gosto de uma boa história, antes de chamar a Andréia, eu queria dizer para vocês que eu soube desta mudança de carreira da Andréia num momento muito importante da minha vida, que foi quando eu perdi o Marcelo e eu estava extremamente perdida, né, para começar a organizar a minha vida de novo. E ela foi super importante, tanto para mim quanto para os meus filhos, que ela alinhou um pouco aquele momento que a gente estava vivendo. E eu queria dizer para vocês que hoje, em especial, é um dia bem difícil para Andréa. A Andréa, exatamente um ano atrás, ela perdeu a filha em uma cirurgia. Eu até, se ela quiser nos contar essa história aqui, ela pode nos contar daqui a pouquinho. Mas, e hoje é um dia super especial. Então, assim, ó, Andréa, sempre você está comigo, mesmo que sejam dias desafiadores. Muito obrigada. Isso mostra o quanto você é uma mulher forte, aguerrida e amiga. Eu vou chamar a Andréa aqui pra gente continuar essa conversa, tá bom? Eu só queria contar isso antes da gente começar, porque eu acho que hoje é um dia também bastante sensível pra Andréa. Vamos ver se ela já tá aqui. Já chamei a Andréa. Eu espero que vocês possam participar dessa live. Eu sei que o horário não é dos melhores. A Andréa tá entrando. Oi, Bom dia! bom dia. Bom dia, querida! Para começar esse Ah, dia, eu quero te dar um abraço bem, bem, bem apertado, que eu sei que hoje é um recebo. dia bem especial, né? Eu não sei o quanto que você entende desses momentos de despedida que a gente passa, né? Mas eu sei que não são fáceis. E eu quero te dizer, assim, como mãe, que eu não tenho a mínima estrutura para imaginar o que se passa no teu coração. Só isso. Sinta o meu abraço. Gratidão, amiga. Gratidão, recebo com muito amor. Não é um dia fácil, né? E eu aceitei o seu convite nesse dia, porque é importante eu estar trabalhando, porque isso me ajuda também a me sustentar, né? O trabalho me ajuda muito, a constelação me ajuda muito, porque eu sei que é um propósito, uma missão, né? Como você mesmo falou agora há pouco, né? Sobre esse chamado, que foi muito forte. E eu garanto para você que se não fosse a constelação, com certeza eu não estaria aqui, né? Todo esse aprendizado nesses anos todos de busca, que eu venho nessa busca há muitos anos, bem antes, né, de ser consteladora. E eu falo que eu fui preparada a vida inteira para passar pelo que eu estou passando. E mais uma vez, né, eu gosto também, já entrando no tema, nessa questão de nada é por acaso na nossa vida, né? Tudo tem um propósito. Então, assim,
não foi uma fatalidade, foi porque tinha que ser dessa forma, e a constelação traz isso, né? Que tudo é como tem de ser. E para eu fazer diferente, eu tenho que quebrar alguns padrões e traçar um novo destino, né? O meu destino, assumir a minha vida, né? Então, assim, não vou entrar nos detalhes da Lu, né? Foi uma cirurgia mal sucedida. Ela morreu de infecção generalizada no domingo de Páscoa do ano passado, mas que caiu no dia 9 de abril. Hoje completa um ano, é uma dor enorme, uma saudade enorme, mas ao mesmo tempo uma aceitação real, né? De que foi como tinha de ser e que foi melhor para ela ter partido do que ter ficado, porque se ficasse teria sequelas muito graves. Então, para mim, o meu coração está em paz de saber que ela está onde quer que ela esteja, ela está bem. Eu tenho uma fé muito grande nisso. Tu sabe, André, que eu acho que esses momentos assim de perda, né, de partida das pessoas que a gente ama e das pessoas que a gente conhece, nos fazem observar o quanto é importante viver a vida, viver o hoje, viver esse momento que a gente está vivendo. Você sabe que hoje eu acordei 5 horas da manhã. E eu tô hospedada na casa de uma amiga que mora de frente para o mar, assim, pé no chão. E aí eu olhei para fora e tava assim, um pouquinho, um pequeno cor de laranja saindo, assim. Eu digo, gente, eu não posso perder essa, esse momento maravilhoso. Eu fui pra praia de camisola e tudo, filmei até de camisola, tá lá nos meus stories. E fui lá para ver aquilo, porque eu fiquei pensando, não sei quando é que eu vou viver esse momento de novo, né? E que bom que a gente vive esses momentos. E eu tenho passado por isso. Você me conheceu nesses momentos mais ansiosa. Os desafios continuam os mesmos, Andréa, não mudou muita coisa. O que mudou foi o meu jeito de olhar os desafios, né? Então, eu vou resolver eles. Então, depois da live, agora tem uma série de coisas para resolver, mas até agora eu quis viver esse momento de uma forma diferente. E aí vai a minha primeira pergunta. Você falou o seguinte: nada é por acaso, tudo tem que ser como tem que ser. Então, assim, nisso você está me dizendo que a minha trajetória enquanto ser humano eu venho de uma família, né, de uma, não sei como é que eu vou, de uma linhagem, eu vou dizer isso, de uma linhagem, e eu vou agir conforme os preceitos dessa linhagem. E cabe a mim quebrar alguns paradigmas. É isso? É basicamente isso, né? A gente traz aí, né, na nossa linhagem como um todo, e não só, né, na questão física, né? Pareço com a mamãe, pareço com a vovó, pareço com o vovô, ou até jeitos, né, e trejeitos, não é só isso. Hoje a epigenética já nos prova que a gente traz nas nossas células os traumas, as dores, as alegrias também, coisas boas também, mas trazemos também muitas coisas difíceis que eles viveram. E aí, como a gente tem essa conexão, né, que não isso é indissolúvel, né? Eu nasci nessa família e vai ser assim para sempre, né? Isso eu carrego comigo. E algumas de nós, né, falando aqui para as mulheres, mas os homens também se incluem nisso, algumas de nós não conseguimos quebrar essas barreiras desse sistema familiar, né? Porque existem dores e traumas muito antigos que a gente vem carregando, que os nossos ancestrais vêm carregando, e isso passa para nós. Algumas de nós conseguimos ultrapassar isso sem conhecer bem essa teoria, digamos assim, e outras nem tanto, né? Algumas ficam amarradas ali nesse sistema, no emaranhado. A gente fala que é um emaranhado. Deixa eu te dar um exemplo. Obviamente eu não vou te dizer, não vou contar o santo, só o milagre. Tá. Mas assim, tem uma família que eu conheço, aonde uma das mulheres, são várias mulheres, uma das mulheres é uma super empreendedora, uma super empresária, assim, ó, arrasta quarteirão, né? Uma pessoa assim internacionalmente conhecida. E as irmãs não saem do lugar. Como que você explica isso? Porque assim, ó, tiveram aliás, não tiveram as mesmas oportunidades. Essa que tá arrastando o quarteirão teve menos oportunidade que as outras. Qual é a explicação para isso? Olha que interessante, né? Aí vai muito, tem vários pontos, né, Lu? Mas olhando para a visão sistêmica, porque também tem a questão da personalidade de cada um, né? E o Enneagrama traz muito isso.
Eu estudo muito Enneagrama também. Porém, olhando para a visão sistêmica, muitas vezes um dos filhos acaba se libertando de ficar preso a esse sistema e conseguir sair e quebrar esses padrões familiares, tá? E alguns ficam presos a ele. Por quê? É assim, gente, a nossa família tem a sua história, né? Se eu venho de uma família com histórias de insucesso, uma família de histórias de dificuldades financeiras, de escassez, a chance de eu repetir isso é enorme. Por quê? Porque a constelação ela é baseada em 3 leis: pertencimento, hierarquia e equilíbrio, tá? E aí a gente cai muito no pertencimento nessas histórias, por quê? Para eu me sentir, isso é tudo inconsciente, tá, gente? Para eu De me novo, sentir pertencimento, hierarquia e... equilíbrio de troca. Para eu me sentir pertencente ao meu clã, né, no meu caso, como mulher, geralmente eu me conecto com as mulheres da minha família, eu preciso repetir as histórias. Então eu repito por amor. Eu repito para me sentir pertencente a elas. É como se inconscientemente eu dissesse assim: eu não posso ser melhor que os meus pais, que não tiveram sucesso. Por amor a eles, eu vou ser igual. Às vezes um pouquinho melhor, mas nunca consigo deslanchar, porque eu sempre estou numa autossabotagem para estar igual a eles, para me sentir pertencente ao clã. E é um equívoco inconsciente, mas é um equívoco muito grande. Porque se a gente, como mães, né, que mãe e que pai não quer que o seu filho tenha sucesso, seja feliz, tenha um ótimo relacionamento. Todos os pais querem que os filhos sejam felizes, né, em todas as áreas da vida. Mas inconscientemente, a gente chama de o amor cego, né? É que a gente, por amor a eles, a gente repete essas histórias. Agora, tem Então, uma coisa que é importante também, que é uma questão cultural, e aí eu vou falar da minha vivência, né? Porque eu claro. sou gaúcho, sou do interior do Rio Grande do Sul. A gente não podia contar os nossos bem-feitos. Então, se você fizesse algum mal feito, você era punida de alguma forma, né? Ou Uhum. chamava atenção e tal. Mas quando você... vou dar um exemplo de criança, assim. Se você tirasse 10 na escola, que era um bem feito, você não podia contar, porque senão você estava se exibindo. Então, assim, a gente foi ensinada a não contar o que a gente faz de bom. E isso é muito a questão, isso vem uma questão cultural junto com isso, né? Quando você fala dessa questão do pertencimento, então, para eu ser uma boa pessoa, eu tenho que estar na média. É mais ou menos isso. Na verdade, assim, para eu me sentir pertencente, me sentir adequada àquela família, eu tenho que estar no mesmo padrão que ela. É assim que inconscientemente eu vejo. É como assim, quando eu faço diferente da família, eu entro no lugar de culpa, que na visão sistêmica a gente diz boa e má consciência. Eu estou em boa consciência quando eu repito os padrões da minha família. E eu estou em má consciência quando eu faço diferente. Mas Então, quando eu te conto essa história dessa empreendedora, que eu posso te garantir que ela não tinha consciência nenhuma do que ela estava fazendo. Ela simplesmente fez diferente. uhum. Por que ela rompeu esses padrões e os outros não? Da onde que vem essa força? É isso que eu quero te perguntar. Eu quero saber qual é o pulo do gato. Qual é o pulo do gato? Bom, de alguma forma, é assim, Lu, a gente não tem uma resposta exata para todos os casos. Cada caso é um caso, a gente tem que analisar cada um. Sim. Mas, de um modo geral, como funciona? Quando eu tenho esse apego à minha família muito grande, de alguma forma, ou não necessariamente, mas de uma forma, de um modo geral, quando eu tenho um apego, eu acabo repetindo essas histórias por conta da minha personalidade mesmo. E algumas personalidades vão querer romper isso de alguma forma, que é um termo que não é mais usado, né, por conta da questão racial, mas é aquela velha história da ovelha negra da família. Mas aqui, o que as pessoas têm que entender, eles não pode falar ovelha negra, mas a ovelha negra da família é aquela que se destaca, é aquela que rompe o padrão, é aquela que não aceita mais viver daquela forma. Ela quer fazer diferente e ela acha forças para fazer diferente. A minha pergunta para essa pessoa que você contou seria:
ela é de fato feliz? Ou ela, em algum lugar, ela se sente culpada? Ela realmente mostra, por exemplo, porque às vezes a gente rompe esse padrão e a gente conquista coisas que a nossa família nunca conquistou. E aí eu tenho vergonha de contar. Eu tenho vergonha de contar meu carro, que eu comprei um carro novo. Eu tenho vergonha de contar que eu jantei num restaurante bom. Eu tenho vergonha de expor as minhas conquistas. Porque entra um pouco naquilo que você disse também, né? Tô sendo exibida. Não, na verdade, é assim, aí às vezes eu entro numa culpa assim, se eles não puderam ter, como eu tenho? Se eles não conquistaram, como eu conquistei? E eu posso entrar numa culpa e também entrar numa autossabotagem. E olha só, eu vou pular, depois eu quero voltar um pouquinho para a hierarquia e para o equilíbrio, tá? Porque eu sei que isso faz parte de todo o processo. Mas olha só, eu saio de uma história onde eu não posso ser exibida, onde eu tenho que estar na média, né? E aí eu vivo alguns anos e chego nos dias de hoje, aonde o que... Ai, que bom que a Paty está aqui. Paty, ajuda a gente aqui. A Paty também faz constelação, uma prima amada, querida. Acho que você conhece a Patrícia Pará. Sim. Então, assim, aí eu entro num momento como agora, onde só se fala de sucesso, de redes sociais, que eu sou o cara, que eu tenho 1.000 seguidores, milhões de seguidores. Isso é... Quando eu entro nesse novo mundo, eu tô rompendo ou eu tô sofrendo? Eu quero que você me explique um pouquinho sobre isso. Não, na verdade pode ser os dois, pode ser uma coisa só. Cada pessoa vai reagir de uma forma, né? Por exemplo, eu quando tive um rompimento ali de sair de uma escassez, quando entrei no mercado internacional de educação, como você citou, que eu trabalhei, eu tinha um salário altíssimo, né? Eu ganhava muito bem, trabalhava muito, mas eu tinha um outro nível de salário, né? Um salário de executivo. Mas isso, mesmo tendo um bom salário, eu me mantinha na escassez. Porque eu sempre me endividava, eu sempre tinha coisas para resolver financeiramente e nunca me sobrava nada. Que é a velha história na constelação, né? Com a mãe o dinheiro vem, com o pai o dinheiro fica. Então, Explica um pouquinho mais sobre isso, para quem está começando aqui. Porque assim, a mãe representa a vida. E a vida está no mesmo patamar do dinheiro. Porque o dinheiro é o que nos traz o nosso sustento, é o que nos sustenta, é o que sustenta a vida. Né? Por isso ele é tão importante. Né? E a gente tem que tratá-lo com muito respeito. Né? O dinheiro é uma energia de troca que é necessária no mundo que a gente vive. E a mãe, então, representa esse sucesso como um todo. Ela é a que nos gerou, é a que nos gestou aqui no ventre. Né? Então eu fui alimentada pela mamãe e assim ela me trouxe a vida. Então, só da gente ter chegado à vida é o nosso primeiro grande sucesso. Quando a gente vai para o âmbito do pai, e a gente pertence a esse âmbito da mãe do 0 aos 7 anos. Dos 7 aos 14, a gente vai para o âmbito do pai. Gente, é importante frisar, não necessariamente eu tenho que ter convivido com os meus pais ou conhecido os meus pais para conseguir atingir isso que eu vou falar, tá? Isso a gente faz de forma sistêmica numa constelação e é perfeitamente possível de integrar pai e mãe em si, independente da presença deles. E aí, quando eu vou para o âmbito do pai, que é dos 7 aos 14, por exemplo, o pai é aquele responsável de abrir as portas do mundo. Por isso que ele representa a minha profissão, essa caminhada do trabalho, sabe? Então, ele é o que é aquela coisa assim que todo mundo vai entender. Com a mãe é super protetora, né? Aí a mãe fala assim: menino, desce daí. O pai fala assim: deixa, vai cair. Não vai, se cair do chão não passa. Porque o pai nos dá esse impulso de ir para o mundo, de ir para a vida. Então, essa composição que somos, 50% pai e mãe, é extremamente importante da gente integrar isso em nós e aceitarmos a vida como ela foi apresentada, sem julgamentos. Aí é o meu grande pulo do gato, né? Quando eu consigo olhar para trás, tudo que veio antes de mim, que começa aqui com o papai e a mamãe, e meus ancestrais, eu me curvo a essa história, eu me rendo à minha história. Eu acolho tudo isso como foi, sem julgamento no meu coração. E aí, quando eu consigo olhar para trás e aceitar genuinamente
profundamente no meu coração que tudo foi como tinha de ser e que eu recebi o suficiente para estar aqui agora, porque Beth traz essa frase, né? O maior bem que temos é a vida. O que vem depois da vida concebida é secundário. Então, quando eu consigo olhar que eu recebi o suficiente, porque se eu estou aqui adulta hoje, eu recebi o suficiente. Eu sobrevivi. E aí, para eu fazer diferente daqui para frente, eu tenho que me render a essa história que veio antes. Aí eu consigo fazer essa libertação, sabe? Quebrando mesmo as amarras, liberando as Você está me lealdades. dizendo, eu consigo trabalhar em uma sessão de constelação. Sim, Então me explica, sim. obviamente eu já fiz e foi muito importante para mim. E agora você está falando uma coisa que eu não tinha me percebido, tá? Me percebido. O meu pai não deixava eu sentir medo. Tudo Olha, ele achava que eu podia fazer. E hoje eu sou um pouco destemida. Aliás, tá bem vendo? destemida. A Bem gente destemida. Aliás, isso é lindo de se observar, né, e de se perceber. Por quê? A gente é quando eu falo, né, todos nós temos uma história, né? A maioria de nós temos histórias familiares difíceis às vezes. Então eu sempre convido, né, olhe para trás e olhe seus pais, quais as coisas boas que eles te deram, porque sempre vai ter alguma coisa, mesmo que seja só a vida. Isso já seria o suficiente. Se eu quero fazer diferente daqui para frente, eu preciso me render ao que veio antes e não julgá-los em hipótese alguma. Isso é uma condição sine qua non. Eu não posso julgar a vida aqui atrás, que pai e mãe ancestrais. Quando eu consigo internalizar isso e entender que eu recebi o suficiente, que eles foram os melhores pais que eu poderia ter tido, aí eu assumo o meu lugar de adulta, meu lugar de pequena diante do pai e da mãe, que sempre serei pequena, independente da minha escolaridade, independente do meu nível social, eu sempre serei pequena diante do meu pai e da minha mãe. E aí eu consigo fazer diferente daqui para frente. E a vida está aqui, ó, na minha frente. Eu não fico olhando para trás, julgando ou querendo me meter ali onde eu não sou chamada, porque aqui tudo que vem atrás de mim é muito grande para mim. E eu não dou conta, porque eu sou pequena diante disso. E eu dou um exemplo disso, Lu, que é assim, é como se a mamãe estivesse morrendo afogada no mar e eu, criança, pulasse para tentar salvá-la. Nem adulta eu conseguiria salvá-la. Né? Por quê? Porque eu não dou conta. É muito pesado o mar para mim. E é a mesma coisa aqui atrás. E a gente, sem querer, a gente inverte esses papéis também na nossa vida. Né? Então, olha só, tô pensando numa coisa que eu queria que tu me ajudasse a pensar. Obviamente que eu já avaliei, critiquei, reclamei tudo dos meus pais, como qualquer pessoa. E hoje eu também sou julgada pelos meus filhos. Uhum. Faz parte do processo. E eu acho que os meus filhos não me enxergam como eu realmente sou. Quer dizer, eles me enxergam como eu me apresentei para eles, mas assim, como eu realmente sou, eu acho que eles não me enxergam. Como que eu resolvo essa equação? Então, eu era menor eu sou menor que a minha mãe, mas sou maior que os meus filhos. Como é que eu Uhum. resolvo essa equação agora para que eu possa, a partir de agora, romper e fazer diferente? Né? Eu te pergunto isso porque eu vejo que, não sei se é a minha geração, acho que começou na minha geração, mas na geração próxima à minha, os pais se perderam um pouco com os filhos, né? Os filhos são muito maiores que os pais. Eu acho que a gente está vivendo num momento agora. Você sabe que as minhas amigas que têm filhos, a gente não conversa mais. É só o filho que fala. E a gente, quando sobra um tempo, a gente diz uma palavra. E aí tu vê o tamanho do filho em relação aos pais. Mas como é que eu faço isso na minha vida para que eu consiga romper isso de parar de julgar, que é uma coisa que eu tento fazer todos os dias, independente de continuar fazendo, e me mostrar exatamente como eu sou, ou deixar os meus filhos me verem como eu sou. Como é que eu me ensina Ó, isso? ô Lu, vamos lá. Se você ainda julga papai e mamãe em qualquer âmbito, você não está no seu lugar de adulta e de grande diante desse sistema. De adulta, sim, mas no seu lugar de filha nesse sistema.
Enquanto você não assume o seu lugar de filha dos seus pais, os seus filhos não te reconhecem como mãe. Inconscientemente, obviamente. E aí, eles se colocam igual ou maior. A gente só consegue que os nossos filhos nos reconheçam como mãe, como grande, quando nós estamos pequenos diante dos nossos pais. É uma jornada, minha amiga? É. Você está nessa jornada há bastante tempo e está indo lindamente, né? Mas para algumas pessoas demora um pouquinho mais. Para mim demorou alguns anos também para conseguir tomar o meu lugar. E eu percebo, e assim, trazendo um pouquinho para mim, eu tinha uma relação muito difícil com a minha mãe também, né? Você sabe disso, já te contei um pouquinho dessa história. E naturalmente eu também não tinha uma boa relação com a Luísa. A Luísa não tinha uma boa relação comigo, né? Ela me tratava às vezes mal, com grosseria, gigante perto de mim, né? Sempre dando ordem, né? E quando eu resolvi com a minha mãe, naturalmente a Luísa se resolveu comigo. E graças a Deus, né? Quando ela faleceu, a gente já tinha essa relação de respeito. Mas eu consegui impor limites. Porque antes eu não tinha limites para a Lu. Para a Luísa era tudo sim. Eu abaixava a cabeça. Mas depois que a gente inverteu esses papéis e eu voltei para o meu lugar e ela conseguiu me reconhecer como mãe, existia uma relação de respeito, de autoridade. E uma coisa muito polêmica, eu vou falar um pouquinho aqui, mas eu acho que eu quero que as pessoas escutem isso com o coração aberto, os pais, como você disse, a sua geração, a minha também, né? A gente veio muito de encontro a criar os filhos como os nossos amigos. Só que pai e mãe não são amigos. Pai e mãe são pai e mãe. Amigos são os que a gente tem fora de casa. São duas coisas diferentes. E você sabe que eu ouvi isso da Luísa uma vez, ela adolescente, eu ainda toda inconsciente nesse lugar de constelação familiar, e eu falava assim, eu quero ser sua amiga. Ela falou, você não é minha amiga, você é minha mãe. Eu ouvi isso dela, né? Então, assim, e aquilo me magoou profundamente. Mas ela estava certa, né? Como assim eu quero ser amiga da minha filha? Eu tenho que ser a mãe. E a mãe é a que acolhe, é a que escuta. Claro que existe uma amizade aqui, mas é diferente o nível de hierarquia aqui. A mãe está acima dos amigos. Está muito acima dos amigos, né? Então, é essa autoridade, sabe? Ao ponto de você conseguir dizer, não fale assim comigo. Eu já falei isso para a Luísa. Não fale assim com a sua mãe, eu sou sua mãe. E aí, baixa o tom. Aí nessas horas eu sinto uma saudade daquele tempo que meu pai só me olhava com o olho desse tamanho e eu quase morria de medo. Ai, que saudade. Eu posso tirar meu olho para fora que os meus não têm medo de mim. Minha mãe era brava, assim, minha mãe só olhava, eu já baixava a cabeça, saía de cantinho, de medo de apanhar, medo de apanhar. Meu Deus do céu, meu Deus. Mas ao mesmo tempo, olha só que interessante, né? Não tem como a gente não voltar, né, pro tempo. Quando eu te falei que o meu pai não deixava eu sentir medo, ele era muito bravo. Imagina, nós somos 4 mulheres, né? 4 filhas de um gaúcho, tu imagina, né? Então, assim, ó, muito, muito, muito bravo mesmo. E eu rompia com essas coisas. Por exemplo, assim, ó, eu roubava o carro. Eu era o filho homem, né? Então eu roubava o carro. Aí uma vez ele descobriu que eu tava roubando o carro. Obviamente, ele sabia sempre, né? Que eu tava roubando o carro e ele tava viajando. E ele me ligou, perguntou se tava tudo bem. E eu falei assim, tá tudo bem. E ele falou, se te prenderem, porque eles tinham 2 carros, né? A gente tinha 2 carros. Se te prenderem, você pode pegar o outro. O que ele quis me dizer com isso, né? Eu sei que você tá fazendo, eu tô entendendo o que você tá fazendo e você não tenha medo, que você não vai ser. E inclusive, assim, ó, eu enfrentava, porque eu não tinha carta, e eu enfrentava o policial, porque eu sempre fui muito grandona, né? E eu passava com coragem. Então, isso hoje, eu faço isso até hoje na minha vida. Eu enfrento, mesmo que depois a perna treme, né? Depois que eu fiz as coisas, mas eu enfrento com muita coragem, porque a sensação que eu tenho, assim, vai que tem alguém, eu tô te segurando, né? Eu tô te protegendo. Quando eu voltar, eu resolvo. Então, isso acho que é muito importante, né? A gente se colocar
eu acho que essa parte da amizade é um pouco disso, né? É dizer, olha, vai, que eu tô aqui, eu te protejo se você precisar, né? Mas vai, Isso, né? Você isso, precisa ir. isso. E também a gente não quer que vá, né? Porque também passei por esse processo do ninho vazio, chorei, me escabelei, me senti traída. Então a gente vai passando por esse processo. Eu acho que é bem. Alguém falou aqui, eu não vi quem foi, mas alguém falou uma coisa bem importante. Ai, como é bom a gente se conhecer, né? Como é importante esse autoconhecimento, como foi importante. Eu quero te dizer que, gente, eu fiz constelação com você há 7 anos atrás, Uhum. né? Não era tão divulgada quanto hoje, que tem muita gente trabalhando, e eu queria também tocar nesse assunto com você. Foi uma mudança na minha vida total, né? Porque eu nunca tinha ouvido falar em sistema familiar, né? E tudo aquilo que a gente viveu, e depois os meus filhos também fizeram, e que eles viveram, eu vi uma mudança absurda, né? E isso é um assunto que eu queria entrar com você. Eu converso hoje com de cada 10 pessoas que eu falo, 9 são consteladoras. Como que a gente resolve isso? E eu quero te dizer que dessas 9, inclusive, muitas eu acompanho. E eu sei que é uma formação muito superficial. Como é que a gente resolve isso, Andréa? Porque você mexe com a vida da pessoa. Você entra num sistema. Como é que eu consigo dizer numa live como essa? Gente, pelo amor de Deus, conversa com o André. É, Porque assim, ó, é uma irresponsabilidade. Como é que funciona isso, André? Me fala um pouquinho sobre ai, olha, isso é tão polêmico também, querida, porque assim, eu constelo muitas consteladoras, tá? Também formadas. Tem cursos aí de uma semana, tem cursos de 3 meses, tem cursos de um mês, tem curso de R$ 250 para vender, gravado. Então a questão é, as pessoas querem se tornar consteladores com curso de fim de semana, mas não dá. É um processo interno que você tem que viver. Eu tenho 24 formações em constelação. E a minha primeira formação foi quase um ano. Então, assim, e a minha pós foram quase 3 anos. É um processo interno. Se você ainda não se resolveu, você não vai conseguir ajudar as pessoas. E essas consteladoras que chegam aqui com o campo todo bagunçado e ainda nem conseguiram olhar para os seus pais de verdade, porque ainda não entenderam. Porque demora a gente ter essa compreensão interna, de integrar pai e mãe dentro da gente. Não é uma tarefa simples, é uma jornada interna e isso leva tempo. Então, assim, hoje existem milhões de cursos furados por aí, né? Cursos de muito poucas horas, e isso não forma nenhum constelador, infelizmente. E Bert dizia, ele falava, eu não formo consteladores, quem forma o constelador é a vida, né? Então, assim, realmente é um assunto bem delicado, e hoje sim, existem uma infinidade de consteladores, mas nesse inteirinho, eu desenvolvi algo muito próprio, né? Que eu falo que foi um download da minha espiritualidade ou dos meus ancestrais, que é o alinhamento sistêmico ancestral. Porque o alinhamento sistêmico, eu não fico cutucando o sistema em partes, né? Como é, porque a gente chega para constelar um tema específico, outro tema específico, outro tema específico. No alinhamento sistêmico, a gente faz tudo de uma única vez. Uma única constelação, eu vou olhar para todo o seu sistema como um todo e te libero para isso, né? Porque Bert dizia assim, constelação é cirurgia na alma. Eu não faço cirurgia toda semana, eu não faço cirurgia todo mês, eu não faço cirurgia a cada 3 meses. E assim foi vindo isso para mim, né, nesses anos que eu vim trabalhando, e há uns 3 anos eu só trabalho com alinhamento sistêmico multidimensional, porque é onde eu alinho toda a sua origem com você, fazendo liberações desse campo, para que você esteja livre para seguir o seu destino, sem as amarras do sistema, sem repetir padrões, sem estar em lealdade. Então, mas olha, é muito difícil você, né, falar sobre isso ou até questionar as pessoas. Porque vem pessoas fazer meu curso de alinhamento sistêmico, por exemplo, que é só para consteladores,
e aí eu vou, na primeira aula, eu já percebo que a pessoa não tem a mínima estrutura para entender. E aí eu recomendo várias coisas para que ela. Mas o principal é o estudo, né? Você tem que estudar a fundo, você tem que ler muito sobre o tema para você conseguir entender um pouquinho mais desse universo. Você sabe que agora você me deu até uma ideia, né? Porque eu adoro, tô sempre cheia de ideias. Esse ano, o Inspirando, ele tá focando bastante na capacitação das empreendedoras, né? Tem muitas mulheres me procurando, me contando que querem fazer uma mudança de carreira, né? Que querem entrar em outro momento da vida. Você podia pensar num programa interessante Podemos, de formação de consteladoras, porque eu acho que eu claro, me podemos sentiria fazer. completamente segura de oferecer para as empreendedoras uma formação oferecida por você. Pensa com carinho, é um convite. Vamos fazer. Vamos pensar nisso, depois que a gente desligar, a gente conversa um pouco. Tá, eu acho que é interessante porque assim, ó, nem que seja só para eu entender um pouco mais, né, do que tá para vir. Eu acho que essa questão da formação em 2024 a gente está com isso muito forte. A gente Tá. quer realmente capacitar as nossas empreendedoras para um novo pensar, um novo agir, né? Porque as coisas estão mudando. Eu vou de novo dar o exemplo da Paty, que é minha prima que está aqui nos ouvindo. Ela é fonoaudióloga. Tá. E a gente teve muitas conversas. Depois do primeiro, ela participou do primeiro Inspirando Mulheres Empreendedoras, que foi em Portugal, que foi 5 anos atrás. E ela voltou bem mexida, assim, de lá. Tipo assim, não sei se o que eu tô fazendo é o que eu quero, né? Porque quando a gente escolhe uma profissão, a gente é adolescente, né? Ainda, não é nem... Uhum. Hoje, pela idade, a gente se forma ainda adolescente, né? Pela nova divisão das idades. E, e aí eu falei, ela disse, eu não sei para que caminho eu vou. E ela ficou muito pensativa, né? Sobre isso, fez vários cursos, enfim. E ela descobriu que ela poderia, com todas as formações que ela foi fazendo, ela poderia criar uma nova profissão, que é o que ela faz hoje, né? Então ela inclui todas as formações que ela tem em uma atuação. E isso é muito bacana, Sim. né? Porque a gente sabe que nos próximos anos, já estamos vivendo isso, né? Não é os próximos anos, não é futuro, é o nosso presente. Nós não temos mais as profissões que tinham antigamente, né? Você não se Uhum. forma mais como economista e vai trabalhar num banco, ou como advogado e vai trabalhar no escritório. Você está tendo que abrir novas frentes, né? E eu acho que a constelação vem de uma opção que eu acho que para alguns ainda está irresponsável, mas acho que a gente pode resolver isso. Sim, Acho podemos, que você pode nos com ajudar com certeza. isso. Eu Vamos, acabei de vamos fazer. terminar uma formação agora, uma turma de 34 participantes em janeiro. Então, estou pronta para abrir outra turma, se você quiser. Que coisa boa. A gente vai trabalhar esse ano com neurociência, uma Tá, formação em neurociência, que é muito excelente. legal, que é uma. Eu tenho estudado bastante sobre isso, tem sido muito legal. E a gente vai ter. Agora é um spoiler, tá? Se a minha parceira descobrir, ela me mata, mas a gente vai ter a primeira formação internacional em empreendedorismo feminino do mundo. Ai, que lindo! É muito legal, é muito legal. Bom, vou contar isso mais pra frente. Mas olha só, eu quero voltar mais um pouquinho no que eu estava falando lá na frente, tá? Eu quero saber, eu, Luciana, como profissional, essa questão da constelação, ela pode me liberar para que eu tenha mais sucesso enquanto empreendedora? Com certeza, Lu. Aliás, o que me moveu, né, dentro da visão sistêmica, a conseguir olhar para os meus pais de outro lugar foi a minha escassez, né? Que eu vivia altos e baixos financeiros horrorosos, né? Eu tenho isso no meu e-book, né? Como a constelação mudou a minha vida. Aliás, quem estiver nos ouvindo, é só entrar no meu site e baixar, ele é gratuito. Foi aonde eu consegui me agarrar. Eu queria sair né, desse padrão da escassez. E aí eu lembro que a professora falou: você tem que honrar seus pais. Se você não conseguir honrar seus pais, não adianta, você não vai sair do lugar. Vai sempre ser essa montanha-russa financeira. E foi aí que eu me agarrei, né? E aí comecei a desenvolver exercícios sistêmicos e buscar mais conhecimento de como eu faria esse movimento. Porque é isso, gente. A base para uma vida, para qualquer coisa,
Existem uma infinidade de terapias e todas são essenciais e todas são necessárias. Mas a base é você estar em ordem com o seu sistema de origem. É você olhar para trás, reconhecer aquela história, tomar o seu lugar para você conseguir seguir adiante. Porque se eu não estiver em ordem com a minha origem, a minha vida vai até a página 2. E aí, claro que alguns vão ter sucesso, mas não vão ter sucesso no relacionamento. Outros vão ter outras questões. O sistema nos coloca de castigo quando a gente está em desordem com a nossa origem, cada vez ele coloca a gente num lugar, né? Então, assim, ele vai te pôr de castigo até que você olhe para a sua origem e aceite exatamente como ela é, sem julgamento. Então, esse é o grande pulo do gato. Eu tô lembrando, vou contar isso aqui, Tá. mas eu tô lembrando de algumas vezes que eu liguei pra Andréia dizendo isso está acontecendo. E aí ela muito dura, tá, gente? Só pra avisar que ela não é amiguinha de ninguém. Ela dizia assim pra mim, dobre esses seus joelhos, dobre esses... E eu falei assim, mas eu já perdoei, mas você não tem que perdoar. Você não, Isso aí. não é Se perdoar. não julga, não é Você tem que perdoar. honrar, para de julgar. Como é difícil, meu Deus do céu. Então, assim, ó, até a gente descobrir o que é honrar. Honrar não é perdoar. Não. São duas coisas. Então, assim, ó, sim, tem que dobrar o joelho. A gente tem que dobrar o joelho, tem que honrar e tem que agradecer, na verdade, né? Exato. Nossa, que difícil, né, Andréia? Que construção é essa? É você se desconstruir e construir novamente, né, gente? Porque não E para é isso uma tarefa fácil. a gente não faz isso sozinho. Não. A gente não faz isso. E eu vou Não falar tem outra como. coisa, Lu, a gente temos histórias aí semelhantes, né, de uma dificuldade com a nossa família de origem. Mas muitas aqui têm pais presentes, pais que elas amam incondicionalmente, que foi uma família tradicional, tranquila. Só que essas têm mais dificuldade de honrar do que a gente, sabia? É. Porque por amor a eles, esse amor exacerbado, elas entram no lugar de cuidar deles, de achar que estão velhos, que precisam delas, que elas precisam estar sempre atentas. E aí a questão é quando a gente faz esse movimento contrário de querer cuidar deles, a gente também perde força. E a gente também tira força deles. Então, é mais difícil um filho que ama os pais incondicionalmente reconhecer que não os honra do que nós que tivemos problemas e conseguimos ver, realmente não honrava, né? Julgava, várias situações ali que a gente viveu. Então, as pessoas que têm pais presentes e amam incondicionalmente também têm uma dificuldade de honrar, porque elas entram no lugar de querer cuidar. E isso é um erro, porque eles dão conta da vida deles. Claro, gente, tudo no âmbito normal, né? Se meu pai depende de mim por alguma razão, eu não vou deixar meus pais passarem fome, pelo amor de Deus, de jeito nenhum. Não é isso que eu estou dizendo. Tá doente, tá com Alzheimer, uma demência, uma doença grave. Tenho que ir lá dar um suporte? Suporte. Eu não posso parar a minha vida pelos meus pais. Aí eu teria que o quê? Unir a família, fazer uma vaquinha ali entre todos, para que a gente contrate um cuidador, porque essa pessoa qualificada é o ideal para cuidar, por exemplo, de uma pessoa doente. Andréia, minha família não tem condições disso. Então tá tudo bem. Vocês fazem um revezamento, né? Para que todo mundo possa colaborar um pouquinho de um lugar de pequeno diante desse pai e dessa mãe. Mas não querer parar a vida por eles, porque isso vai causar a morte deles mais rápida, porque a gente perde força vital, a gente tira a força vital deles, eles perdem e eu perco também, porque é muito pesado para mim. É aquele exemplo que eu dei. Pulei no mar para salvar minha mãe. Não vou salvar, mas vou morrer junto. Porque é um peso enorme quando a gente carrega os nossos pais nas nossas costas, né? E quando a gente consegue sair desse lugar, você precisa ver os feedbacks que eu tenho da melhora da qualidade de vida de todos, inclusive dos pais, principalmente dos pais, né? Quando você devolve o lugar deles de grande. Porque geralmente, Lu, somos nós filhos que saímos do nosso lugar, né? Diante dos nossos pais. E tem não são uma eles. coisa que eu converso, inclusive com a Paty, com a minha prima. Eles não sabiam, eles não tinham acesso a esse conhecimento. Eles faziam o que eles davam conta. Mas a gente tem. Então, é nossa obrigação fazer
essa mudança, né? A gente já sabe. Exatamente. Não se falava antigamente sobre tudo que a gente conversa hoje, Não, né? imagina. Então, a E gente tem outra, que e aproveitar. mesmo que falasse, Lu, e a gente quando tinha 30 anos, a gente não ia ouvir o que a gente fala hoje. Eu falo sempre isso. A gente vai escutar sobre o tema e isso vai ser internalizado na gente quando a gente está pronto para ouvir. Porque se eu ouvisse o que eu falo com os meus 30 anos, eu ia mandar a pessoa tchau, tchau, não quero te ouvir, para não falar palavrão aqui. Porque assim, naquele momento do tempo não fazia sentido para mim. Muitas pessoas me questionam, né? Eu não fui no enterro do meu pai, de tanta mágoa que eu tinha, de tanta raiva que eu sentia. Então as pessoas hoje às vezes me questionam assim: ah, você não se arrepende de não ter procurado seu pai enquanto ele estava vivo? Não, porque naquele momento eu não dava conta, eu não estava pronta para ouvir, eu não estava pronta para entender tudo isso. Agora eu estou. E eu sei, onde quer que ele esteja, eu integrei ele em mim. E eu sinto meu pai em mim. E agradeço muito tudo que ele fez. E consigo enxergar que ele fez, como você mesmo trouxe agora. Eles fizeram o melhor que puderam dentro da consciência que eles tinham, dentro do que eles achavam que era melhor. E aí, gente, eu convido vocês que tiveram problemas com a família, de olhar da seguinte forma, que é uma coisa que eu falo com todos os meus clientes. Olhe para os seus pais antes deles se conhecerem. Observe e perceba se a sua vida não foi um pouquinho melhor que a deles. Em 99% dos casos, a vida sim foi um pouco melhor. E eu escuto muito assim, não é um pouco melhor, foi muito melhor. Né? Essa frase eu escuto sempre. Não, não foi pouco, foi muito melhor. Ou seja, os nossos pais deram tudo o que eles tinham mais um pouco. Eles fizeram o melhor que puderam dentro da consciência que eles tinham. É igual você mesmo disse, Lu, olha, eu estou aqui, né, nessa jornada para honrar de fato papai e mamãe sem nenhum julgamento, mas meus filhos me julgam. Sempre seremos julgadas como mães. Sempre. Porque também compete a eles, a responsabilidade deles de tomar o lugar deles. Mas eu preciso primeiro tomar o meu lugar de mãe. Porque eu só sou reconhecida como mãe quando eu assumo o meu lugar de filha. Então existe, né, todo um... Não tem como eu escapar disso. E quando a gente toma consciência, né, Lu? Nossa, Lu, eu te vejo... Eu lembro de você 7 anos atrás, né, lá na Rebouças, quando eu ia te visitar no seu escritório. É outra mulher, né? É outra mulher. Já deu um salto gigantesco, né? A gente vê a jornada, né, é outra já. Hoje a gente vê aí, sabe, a felicidade, a alegria, uma luz em você, que era diferente daquela época, que estava, né, num sofrimento interno muito grande. E durou e perdurou alguns anos, né, Lu? Está sendo uma reconstrução dessa Lu maravilhosa. Que essa é você. E Essa que é a sua bom, essência. e que bom que a gente tem essa possibilidade, né? Sim, exato. Né? Que a gente pode recomeçar sempre. Não importa. Olha, eu tirei essa carta antes da gente entrar. Eu postei, ó. Sim, eu posso recomeçar, não importa o que tenha acontecido. Ai, que eu me arrepiei inteira aqui. Que Entende? coisa linda. E é Depois você isso. printa pra gente? Printo, pode deixar. Então é isso, né? É conseguir entender que todos nós vamos ter nossos altos e baixos, vamos ter aquilo que você falou também no começo da live. Os problemas são os mesmos, mas a forma de lidar com eles é diferente. A forma de a gente fica menos reativa, menos julgadora, mais acolhedora, com mais compaixão, menos reativa, né? A gente traz uma serenidade quando a gente olha para esse sistema e nos organiza com ele. Vem uma calmaria, né? Vem uma paz, que eu falo que é sempre o caminho do meio, né? Você, Nem você tanto. falou, você falou agora, né, sobre a mudança. Tu sabe que há 7 anos atrás, quando eu vinha para cá, eu estou em Santa Catarina resolvendo. A gente tem alguns negócios aqui. Há 7 anos atrás, quando eu vinha, eu não ia até o mar. E quando eu ia, eu sentava e chorava. Eu, tipo assim, por que que eu tenho que fazer isso? Por que que tá acontecendo isso? Por que que todas essas mudanças? Por que que eu tenho que assumir? Eu só chorava. E hoje foi um dia que eu acordei
5 horas da manhã eu fui até o mar e digo, meu Deus do céu, que coisa mais linda isso. Olha só, o mar é o mesmo. Exatamente o mesmo. Quem mudou fui O eu, mar é o mesmo. né? Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Exato. Tem gente aqui dizendo que não consegue sair. Eu sei que o nosso horário não é bom. Essa live vai ficar salva, assim. Vou passar para nós duas, se nós conseguirmos salvar. Agora, eu quero fazer mais um convite para você, se você aceitar. O que Claro. você acha da semana que vem? Eu vou abrir aqui uma caixinha de perguntas para as pessoas dizerem o Perguntas. que elas gostariam que você falasse. E Tá terça-feira da bom. semana que vem, aí eu quero te convidar para fazer isso às 8 horas da manhã, porque eu acho que é melhor. E daí, a gente Na vai, eu vou perguntar na terça, caixinha qual é o horário. na terça eu já não consigo, porque eu já tenho uma constelação das 7h30 às 8h30. E eu posso na. Nossa, não posso. Posso na quinta, às 8. Ah, mas assim, ó, eu queria deixar, sabe o que eu queria te propor? Deixar um dia mais ou menos livre, assim, Tá. fixo, quer dizer, para você entrar e vai respondendo o que as pessoas vão perguntando, assim, ó. Um dia que você entre 8 horas da manhã, ou sei lá, um dia Vamos fixo, então toda sexta. Toda sexta. sexta-feira. Pode ser, Fechou? pode Então ser. tá bom. Toda Fechou, tá sexta-feira bom? vamos estar Caso juntas eu, respondendo perguntas. caso eu esteja em algum lugar fora do planeta, eu aviso e aí as pessoas entram direto no seu. Mas é o dia da gente. Pode ser? Tá bom. Combinado. Então tá bom. Combinadíssimo. Olha, eu vou. Você permite que eu coloque o teu. Não, não vou colocar o telefone. Vou colocar, então, marcar O meu Instagram, o lá tem o Instagram. WhatsApp, tá? Da minha equipe, que tá lá bem na bio. É só entrar em contato ou chamar pelo direct. Ou a Eu Larissa ou a acho Kayla vai falar com a pessoa. importantíssimo as pessoas baixarem o e-book. É Sim, importantíssimo. são 2 Muito. e-books gratuitos no meu site, andreaemboaba.com.br. É só baixar os e-books, eles são gratuitos. Então, na próxima sexta, sem ser essa sexta, na próxima, a gente vai estar de novo aqui respondendo as perguntas. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas agora. Combinado. Andréia, espero que esse momento tenha sido muito bom para você. Eu acho que você me ajudou muito com algumas respostas, me lembrei de várias coisas, mas eu tenho certeza que muita gente que está aqui com a gente também aproveitou muito esse horário. Obrigada, obrigada. Gratidão, querida. Um abraço. Foi uma honra. Beijo. Obrigada a todas. Até a próxima sexta. Não essa, a outra. Vou salvar aqui e depois eu te ligo. Tá Tá bom? bom. Tchau. Um beijo. Beijo.